Então, começa dando uma organizada nas coisas. Inclusive, como eu falei, é interessante você fazer no começo da semana, olhar para a semana toda. Tem um dia que eu vou ter que ir numa reunião presencial. Ah, esse dia aqui, sei lá, eu tenho médico. Então não adianta eu ficar. Eu tenho médico, eu moro em São Bernardo, né? Aí eu tenho médico amanhã, 3 horas em São Paulo. Não adianta ter uma reunião amanhã às 2 da tarde, porque 3 horas tem que estar em São Paulo. 2 horas tem que estar dirigindo já uma meia hora, porque daqui em São Paulo é 1 hora e meia, tá? Então, assim, dá essa organizada nas coisas. E, galera, eu gosto, isso é uma coisa que funciona bem pra mim e fica de sugestão. Eu gosto quando eu não tenho que pensar nas coisas. Então, o que é não ter que pensar nas coisas? Por exemplo, uma coisa que me ajuda muito a não ter que pensar nas coisas é ter minhas atividades tudo no meu calendário. Por quê? Cara, de verdade, eu não sei se amanhã eu tenho uma reunião, mas eu sei que tá na minha agenda. Então, assim, hoje no final do dia, ou amanhã de manhã, quando eu olhar no meu calendário, eu falo assim, pô, legal, tem uma reunião. Eu sei, porque eu já planejei minha semana, que amanhã não tenho reuniões presenciais. Então, se eu não tenho reuniões presenciais, eu não tenho que me preocupar com deslocamento. Então, meu deslocamento é da cozinha pro escritório, né, no máximo. Quando eu vou pegar meu café, eu venho na cozinha pro escritório, beleza. Então, assim, você ter essas coisas porque te ajuda, se você não precisa pensar muito porque as coisas já estão encaixadas, você também tem um dia um pouco mais leve. Sabe aquela sensação, ai meu Deus, acho que eu tenho que fazer uma coisa, acho que eu devia estar em algum lugar, acho que eu devia estar entregando uma coisa. Não, faz de um jeito que você precise pensar menos para que as coisas funcionem um pouco mais, entre aspas, no automático. Só que da onde que nasceu esse automático? Da sua disciplina, do seu hábito, da sua organização. Então as coisas vão se encaixando melhor, tá? Outra coisa que é difícil pra caramba, e inclusive para quem trabalha em casa, até outro dia eu soltei um vídeo sobre, né, conciliação de vida pessoal e trabalho, e uma pessoa que comentou falando, cara, para mim funcionou voltar a trabalhar no presencial. Eu me organizo muito mais trabalhando no presencial do que trabalhando em casa. E beleza, eu até falei, cara, o legal é você saber o que funciona para você. E eu acredito sim que muita gente funciona melhor no presencial, porque a pessoa prefere, gente. E assim, o importante é um não encher o saco do outro, sabe? Quem gosta do presencial, seja feliz no presencial, quem gosta de trabalhar em casa, seja feliz em casa, e um não enche o saco do outro, né? Então, assim, mas o que quer que seja o modelo que você gosta, você tentar estabelecer horários para as coisas, né? Então, por exemplo, tem coisa, galera, que não tem jeito. Por exemplo, minha filha entra na escola 7h20. Eu tenho que deixar ela na escola antes de 7h20. Não tem flexibilidade nisso. Tem um horário estabelecido para isso. Então a gente tem que acordar mais ou menos um horário e ela vai se arrumar, eu vou fazer a lancheira dela e aí a gente tem que estar lá. E assim, é difícil, mas eventualmente tem trânsito, então eu tenho que contar com isso também e tal. Então assim, se tem coisas que não tem jeito, tem que ter um horário, por que a gente não estabelece o horário, pelo menos aproximado, para mais coisas? Seja o seu trabalho, a hora de começar, a hora de acabar, a hora de você almoçar, né? Tem gente que almoça na hora que dá. Galera, o nosso corpo ele é uma máquina. Então eu sei que eventualmente as coisas, né, saem do controle. Mas se você nunca tem horário para nada, o seu corpo funciona também de um jeito maluco, né? Isso influencia no seu sono, influencia no seu ciclo circadiano, influencia em um monte de coisa. Então assim, tenta trazer as coisas mais para um nível menos caótico, tá? Então assim, você tentar estabelecer horários, inclusive para dormir, por exemplo. Eu não consigo seguir tanto quanto eu gostaria, mas no celular tem um alarmezinho lá para mim, próprio dele de ciclo de sono mesmo, que me fala, ó, tá na hora de você começar a se preparar para dormir, né? Como eu disse, ainda não é algo que eu consigo seguir tanto quanto eu gostaria, mas já melhor, porque pelo menos tá na minha cabeça, putz, eu já devia estar me preparando para ir dormir, para que eu consiga dormir um número de horas razoável aí, tá? E outra coisa, gente, tô falando de hábito, tá? Então eu falei de planejamento, falei de horários, né? E falar agora sobre revisão e reflexão. Então, assim, beleza, você planejou o seu dia, você planejou sua semana, planejou o seu mês, você se organizou, planejou sua rotina em geral.
é interessante você também criar o ciclo de revisar isso. Está funcionando? Né? Você está cumprindo? Se não está funcionando, por que não está funcionando? Porque não funciona bem para você ou porque você também não está se atentando a isso? Precisa revisar, precisa mexer alguma coisa, precisa mover um horário, precisa mover uma atividade. Então, assim, isso, quem me acompanha já deve ter me ouvido, escutado falar algo específico, algo parecido, sobre estudo, né? Então, você planejou lá o seu estudo. É importante revisar o planejamento do estudo para ver se está funcionando. Perceba que é a mesma coisa, só que para uma outra área da vida, que é a área de disciplina, a área de organização. Então, assim, você previu ali disciplinas, previu hábitos. Legal, tá funcionando? Não, não tá. Por quê? Porque você não tá seguindo ou porque não funciona mesmo para você assim, tem que ser de outro jeito. Então, revisa as coisas para que você consiga ir melhorando e para que você não fique só se frustrando, né? Eu falei lá, tem gente, não funciona para mim. Tá, não funciona por quê? Também você não tá nem voltando, não tá nem revendo as coisas. Então, assim, isso te ajuda a ter uma visão melhor da realidade, tá? Galera, você definir e organizar o seu ambiente de trabalho. Isso aqui, galera, faz alguns uns bons meses já. Eu vi um vídeo do Código Fonte, né? O Gabriel e a Vanessa, inclusive, abraço para eles aí. Eu lembro que eu até mandei uma mensagem, né, pro Gabriel quando eu vi. Falei assim, cara, eu precisava muito ouvir o que vocês falaram hoje. Eles estavam falando sobre organização, né, de ambiente de trabalho e falaram da mesa. Assim, cara, de bagunça na mesa, de posição das coisas. Eu lembro que eu vi o vídeo, eu lembro que eu dei uma geral na minha mesa e eu comprei umas coisas que estavam faltando que ia me ajudar a organizar a postura, organizar mesmo as coisas, deixar as coisas mais clean, né? Por quê? Porque o seu cérebro, quanto mais bagunça ele tiver tendo que lidar, mais ele se cansa, mais ele se fadiga, menos ele se organiza. Então você começar desde o seu ambiente de trabalho, a sua mesa, o espaço que você fica, tudo isso vai influenciar também na sua organização geral e na sua disciplina geral, tá? Então, e também a gente fala fisicamente, mas no seu laptop também, o seu desktop, pô, sei lá, você tem um monte de ícone perdido lá, um monte de tela bagunçada, um monte de aba aberta, 500 abas abertas e tal. Tenta organizar de uma forma que fique mais fluido para você também, fique um pouco mais leve, tá? Porque isso também ajuda bastante. Então, o primeiro passo é organizar e definir seu ambiente de trabalho. Segundo passo, o tal do planejamento diário. Então, cara, pega 5 minutos, 10 minutos no máximo. Não precisa mais do que. Se você estiver gastando mais do que 5 a 10 minutos para pensar o seu dia, para organizar o seu dia, você está fazendo coisa demais. É simples, é fácil, como eu falei, ó. Cara, pode ser com post-it, pode ser no celular, do jeito que você preferir. Eu gosto do post-it porque eu costumo falar aqui, né? Quando você escreve alguma coisa, você coloca isso numa ordem de importância diferente no seu sistema cognitivo, tá? Então eu gosto por causa disso, mas não precisa, pode ser no celular, põe em lembrete, sei lá, tá? Mas tira uma hora para isso. Se quiser, use ferramentas. Eu gosto de usar Evernote para tomar notas, enfim. Mas de verdade, mantenha o mais simples possível, tá? Passo 3. Estabeleça horário, pelo menos para as grandes coisas. O que é as grandes coisas? Sei lá, a hora que você acorda, a hora que você começa a trabalhar, a hora que você para almoçar, a hora que você para de trabalhar, os intervalos no dia, se é que você vai conseguir fazer. É importante, né? Mas eu sei que é difícil, mas tentar estabelecer dos grandes horários, o horário de dormir, o horário de jantar, né? O horário de ficar com a família. Então, pelo menos para as grandes coisas, tenta colocar horários aproximados.